Em outubro, novo Globo Rural. Todos os dias na sua casa, às 6h30 da manhã. Com informação em tempo real. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. 3 cartões colocando o mundo em suas mãos com mais facilidade. Jornal da Globo, ao vivo, de Sydney, Austrália. Boa noite para você no Brasil. Aqui em Sydney já passa das 2h30 da tarde da quinta-feira. Dia de lamentar a derrota do vôlei masculino, quando o Brasil era considerado favorito na corrida por uma medalha. Perdemos na quadra, mas estamos lutando hoje em busca do ouro no hipismo. Nas provas da manhã, nossos cavaleiros se classificaram entre os melhores. É o que mostra o repórter Pedro Bial. O primeiro cavaleiro da equipe brasileira entrou na pista sob chuva forte. Luiz Felipe de Azevedo e o cavalo Ralph cometeram 2 faltas. Perderam 8 pontos, assim como o nosso segundo conjunto, André Rampeta e Calei. Com a pista um pouco mais seca, Álvaro Miranda Neto, o Doda, e o seu cavalo Aspen fizeram uma exibição quase impecável. Não fosse por uma falta no obstáculo do Rio. Nosso último conjunto na primeira rodada da Copa das Nações teve atuação perfeita. Rodrigo Pessoa e Balubê do Rouet zeraram a pista, isto é, não cometeram uma falta sequer. No fim dessa primeira parte da disputa de equipes, Alemanha, França e Suíça estão empatadas na primeira colocação com 8 pontos. Em segundo lugar, vem o Brasil e os Estados Unidos com 12 pontos. Em terceiro vem a equipe holandesa. A tarde australiana está começando ensolarada e se a disputa já foi emocionante na primeira rodada, promete esquentar para valer daqui para diante. E voltamos com o repórter Pedro Bial, agora ao vivo com novas informações sobre as provas do hipismo. Bial, quais são as chances de medalha de ouro para o Brasil? Bom, como a gente viu aí, Ana Paula Padrão, as chances de medalha são grandes, está uma embolação muito grande nessa luta pela liderança. Agora, as nossas chances aumentaram ainda mais, porque há uma controvérsia sobre a falta marcada, que custou 4 pontos à equipe brasileira, na pista do Álvaro, do Doda, que no Rio sofreu uma punição e que durante o almoço você foi lá ver a fita e está duvidosa a falta. É muito duvidosa, nós vimos o vídeo quando acabou a primeira passagem. A equipe do Brasil entrou com um recurso para o presidente do júri dar uma olhada no vídeo e para ver também a marca de gesso. A marca de gesso na chegada do Rio, que no vídeo estava difícil ver, mas nós pedimos uma confirmação do presidente do júri. Tá certo. Portanto, se o recurso brasileiro for acatado, for aceito, o Brasil passa para a primeira colocação. Ana Paula Padrão. Os mutuários ganham mais uma opção para quitar o financiamento do imóvel. Vamos ao Brasil para saber qual é essa novidade. Carlos Tramontina, ficou mais fácil agora realizar o sonho da casa própria? Olha, os mutuários que têm financiamento pela Caixa Econômica Federal agora vão poder usar o fundo de garantia para acabar com a dívida. A medida que vale a partir de hoje. Os detalhes estão na reportagem de Malu Maza. O técnico em eletrônica, Gerson Moreira, paga as prestações do apartamento há 12 anos e ainda deve para a Caixa Econômica Federal. Pela nova medida anunciada pelo banco, ele vai poder pagar o que deve usando o dinheiro do fundo de garantia por tempo de serviço. E pelas contas do mutuário, ainda vai sobrar dinheiro. Seria sair do fundo do poço e respirar. A medida vale apenas para a quitação da dívida. Se o dinheiro do FGTS não for suficiente para isso, o mutuário tem a opção de completar o pagamento com dinheiro do próprio bolso. De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 136 mil famílias vão ter direito a usar o fundo de garantia para se verem livres das prestações da casa própria. A nova regra é só para financiamentos feitos com recursos da Caixa Econômica. O FGTS pode ser usado em contratos assinados até 30 de março deste ano, de imóveis com valor máximo de R$180 mil. Depois dessa data, o valor passa para 300 mil. Se o contrato não se enquadrar nesses valores, a Caixa poderá fazer a avaliação do imóvel para ver se é possível a liberação dos recursos. É uma boa opção desde que faça um recálculo, veja corretamente se esse valor do saldo devedor está sendo compatível com o valor real do imóvel.
Os índios caiapós exigem dinheiro da venda de mogno para libertar os policiais, fiscais do IBAMA e funcionários da FUNAI mantidos reféns há 2 dias no sul do Pará. No fim da tarde, o fiscal do IBAMA e um jornalista foram liberados. A reportagem é de Jonas Campos. O IBAMA e a Polícia Federal montaram a base de apoio no aeroporto de São Félix do Xingu, sul do Pará, a 110 quilômetros da aldeia. O mau tempo está atrapalhando o deslocamento, que só é feito de barco ou helicóptero. São 40 pessoas que estão dentro da reserva indígena há 2 dias. Faziam parte de uma operação do IBAMA para combater o roubo de madeira dentro da área dos índios caiapós. O contato com o grupo é feito através deste rádio de comunicação da Força Aérea Brasileira. A FUNAI não autorizou a entrada de jornalistas na aldeia e nem permitiu a gravação de conversas pelo rádio entre os índios e a equipe de negociação. As informações são desencontradas. A FUNAI diz que o grupo não é refém dos índios, mas o chefe de operações do IBAMA na área confirma que as 40 pessoas estão retidas na aldeia. O pessoal está esperando o desenvolvimento das negociações, só isso. Um helicóptero decolou para a aldeia levando 100 litros de água e alimentos. Retornou 2 horas depois, trazendo 2 pessoas que estavam na área indígena. Um jornalista que acompanhava a operação do IBAMA e um fiscal. Eles querem impor, primeiro querem ter a garantia de que o pessoal, pelo menos, não vai mais interferir nessa questão da madeira, né? Amanhã pela manhã deve acontecer a primeira reunião entre o negociador da FUNAI e os líderes da tribo. Os índios exigem a liberação por parte do governo do dinheiro arrecadado com o leilão da madeira apreendida há 4 anos dentro da reserva. O Código de Defesa do Consumidor passa a regular oficialmente todos os contratos e serviços dos bancos. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Veja na reportagem de Marluce Vilela. Talão de cheque, extrato bancário, qualquer tipo de empréstimo e até financiamento habitacional. Tudo que o banco fornece e cobra por isso tem de estar de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro a ter que cumprir é o Banco Itaú, que em junho de 94 concedeu um empréstimo a um casal gaúcho. O casal reclamou dos juros e o caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Para o tribunal, o Código de Defesa do Consumidor vale para todas as operações bancárias, porque os contratos que os bancos têm com os clientes caracterizam uma relação de consumo. A assessoria do Itaú informou que o banco foi um dos primeiros a se adaptar ao Código de Defesa do Consumidor, mas que vai acatar todas as decisões da Justiça. A seguir, os dramas e as decepções no atletismo em Sydney. A Justiça decide. Deputados e senadores têm sim que pagar multa por crimes eleitorais. Socorro, socorro! Que te virou a cabeça. Ela não vai pisar nessa casa. Se tiver um filho seu, não vai ser meu neto. Nesta quinta, depois de Linha Direta, Aquarela do Brasil. Olimpíadas 2000, oferecimento Brastemp, Zipnet, Intelig, Bradesco e Raider. Uma grande decepção para os australianos agora há pouco no Estádio Olímpico de Sydney. O repórter Carlos Dornelles conta esta história e mostra também o drama de uma atleta vitoriosa da Nigéria. Dor e superação. Não há um exemplo maior do que de uma dona de casa nigeriana. Glória Alozi era a noiva do corredor que morreu atropelado quando treinava nas ruas de Sydney, alguns dias antes de começar as Olimpíadas. Glory correu 100 metros com barreiras como uma homenagem ao noivo e conseguiu a medalha de prata. No final, ela disse que esses são momentos muito difíceis para ela. Mas na marcha atlética feminina de 20 quilômetros, 2 surpresas. A vencedora tirou o segundo e quem chegou na frente ficou de fora. A australiana Jane Saville estava na frente. A torcida já acompanhava e comemorava. Mas na entrada do estádio foi parada por um juiz. Estava desclassificada. Tirou os 2 pés do chão ao mesmo tempo, o que é proibido nessa prova. A vencedora acabou sendo uma das grandes favoritas, a chinesa Wang Lingping. A australiana disse depois que estava arrasada, mas não era só ela. E apontou a italiana vice-campeã mundial Elisabetta Perroni, também desclassificada, que chorava no ombro do treinador.
A falta do ouro deixa o Brasil mal no quadro de medalhas. Os Estados Unidos mantêm a liderança com 29 de ouro, 15 de prata e 25 de bronze, somando 69 medalhas. A China vem em segundo com 25 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze, total 54 medalhas. Em terceiro está a Rússia, 18 de ouro, 17 de prata e 21 de bronze, 56 medalhas no total. Os donos da casa aparecem em quarto lugar com 13 de ouro, 21 de prata e 14 de bronze, somando 48 medalhas. A França vem logo atrás com 12 de ouro, 13 de prata e 8 de bronze, total 33. Em 36º lugar está a Etiópia, com 1 de ouro e 2 de bronze. Moçambique está em 39º, graças a 1 medalha de ouro. E o Brasil aparece em 42º, com 4 de prata e 2 de bronze, somando 6 medalhas. O Supremo Tribunal Federal concedeu hoje uma liminar que obriga os candidatos que fizeram propaganda ilegal nas 2 últimas eleições a pagar multas. Tramontina, quer dizer que foi derrubada a anistia concedida pelo Senado? Foi sim, Ana Paula. O pedido de liminar foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil depois que o Senado sancionou aquela lei no fim do ano passado que dava anistia aos candidatos. Arlete Milhomem, qual foi a justificativa do Supremo Tribunal Federal? Tramontina, o Supremo entendeu que a anistia prejudica os partidos políticos que ficam sem receber o dinheiro das multas que já foram aplicadas pela Justiça Eleitoral. Mas teve gente que não gostou nada disso. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi duramente criticada pelo presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. O Supremo abre os olhos para as injustiças que o Judiciário pratica, inclusive de soltar pessoas que lesaram o erário como Georgina. A lei da anistia foi aprovada no fim do ano passado. Encaminhada ao presidente Fernando Henrique, ela foi vetada. Os parlamentares derrubaram o veto, mas o presidente se recusou a assinar a lei, devolvendo a proposta ao Congresso. Com isso, sobrou para o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, promulgar a anistia. A Ordem dos Advogados do Brasil diz que a liminar serve de alerta para os candidatos que disputam as eleições deste domingo. Aqueles que abusarem da publicidade, aqueles que abusarem, enfim, contra o que dispõe a legislação eleitoral, estão hoje certos de que serão punidos e não terão no futuro nenhuma anistia que venha a aliviá-los das consequências dos atos que praticarem. Franklin Martins, deputados e senadores poderiam ter ido dormir sem essa, não? Sem dúvida, Tramontina. A decisão do Supremo é um tremendo puxão de orelhas no Congresso. Aliás, é o terceiro puxão de orelhas que o Congresso leva nessa questão. Primeiro foi a opinião pública que reagiu indignada à aprovação da autoanistia, que na prática beneficiou uns 90 parlamentares condenados a pagar pesadas multas pela Justiça Eleitoral. Depois foi o próprio presidente Fernando Henrique que vetou o projeto de lei e, quando o veto foi derrubado, recusou-se a assinar a promulgação. Agora é o Supremo Tribunal Federal que manda suspender a vigência da lei por entender que ela pode ter ferido a Constituição. Ou seja, o Congresso acabou inteiramente isolado e acabou inteiramente desgastado. E os parlamentares que foram anistiados ainda vão ter de pagar as multas. Tecnicamente, a decisão de hoje do Supremo não pode ser considerada definitiva, mas dificilmente ela será reformulada mais tarde. É importante destacar que a decisão foi tomada pelo Pleno do Tribunal, isto é, pelo voto da maioria dos ministros. Agora, o Congresso vai espernear, mas e daí? Querendo ou não querendo, terá de se conformar com o resultado. Espera-se que depois disso ele aprenda a pensar 2 vezes antes de botar os interesses corporativos acima dos interesses da sociedade e antes de afrontar a opinião pública. A seguir, a dor da atleta brasileira que se contundiu na hora da competição. Os gols da Copa João Avelange. Operação Cobra. O Brasil tenta impedir que o narcotráfico colombiano atravesse a fronteira. Circunferências de mesmo raio. Procurando homem que afirma ter encontrado bem no quintal de sua casa a linha exata que divide o mundo em 2 partes. Ele diz porque nesse lugar consegue equilibrar um ovo na cabeça de um prego. Nesta sexta, no Globo Repórter. A brasileira Malrin Maggi vai ficar 4 semanas fora das pistas. Ela sofreu uma contusão no músculo da coxa direita na 3ª tentativa da prova do salto em distância.
Nos 2 primeiros saltos, Malrin não foi bem. A melhor marca ficou em 6 metros e 35 centímetros. A melhor saltadora do dia foi a italiana Fiona May, com 6 metros e 81 centímetros. Veja no programa de computador exclusivo da Globo a comparação entre os 2 saltos. Repare como a italiana, ao pular, atinge uma altura maior e, com isso, a vantagem de 46 centímetros sobre o salto de Malrin. Agora acompanhe o momento da contusão da brasileira. Na corrida para o 3º salto, ela sente o músculo e grita de dor. Para não tocar com a perna direita no solo, ela perde o equilíbrio e acaba caindo na caixa de areia. Malrin chora e é atendida na pista. Caminhando com dificuldade, ela vai saindo aos poucos do estádio, recebendo o carinho das outras competidoras. São Paulo venceu mais uma e chegou à liderança junto com o Goiás da Copa João Avelange. Muitos gols na rodada de hoje, Tramontina. Ana Paula, foi uma média boa, pouco mais de 2 gols por partida. 5 jogos, 14 gols pela Copa João Avelange. Botafogo e Vitória 0-0. São Paulo alcançou o Goiás e chegou à liderança com 25 pontos. No Morumbi, São Paulo e América Mineiro. Depois do cruzamento de Carlos Miguel, Gustavo Neri pega de primeira, marca um belo gol. Fábio Simplício toca para Sandro Hiroshi, ele dribla o goleiro Milagres e chuta cruzado. São Paulo 2, América Mineiro 0. No segundo tempo, pênalti em Sandro Hiroshi. Marcelo Ramos cobra e faz o terceiro do tricolor paulista. 3-0 placar final. O São Paulo assume a liderança da Copa João Avelange ao lado do Goiás. Português e Guarani no Canindé. Marquinhos pega a sobra e solta uma bomba. Golaço. 1-0 Portuguesa. Mauro é derrubado na área. Pênalti. Fumagalli cobra empatando a partida. 1-1. O zagueiro Emerson falha feio. E Marcinho aproveita. Guarani 2-1. Márcio Rocha tira o zagueiro da jogada e manda pro gol. Guarani 3, Portuguesa 1. Pênalti em Irênio. Ele mesmo cobra o pênalti para a Portuguesa. O goleiro Gleger defende, Marquinhos diminui. Final, Guarani 3, Portuguesa 2. Em Campinas, o Washington cobra a falta e faz Ponte Preta 1-0 sobre o Sport. Depois do cruzamento, Hernani de cabeça aumenta. 2-0. No segundo tempo, Hernani, outra vez ele. Ele faz Ponte Preta 3, Sport 0, placar final. Santa Cruz e Juventude no Recife. O time gaúcho sai na frente com um gol de Van Dijk. Robson cobra a falta e empata a partida. Pênalti para o Santa Cruz. Robson marca o 8º dele na Copa João Avelange. Final, Santa Cruz 2, Juventude 1. O Brasil começa a ocupar posições estratégicas nos 1.600 quilômetros de fronteira com a Colômbia. 22 mil homens vão tentar impedir que a guerrilha e traficantes colombianos atuem no Brasil. É a Operação Cobra, que começou oficialmente hoje, como mostra a reportagem de Edenilson Perim. Na delegacia de Tabatinga, um preso estrangeiro, Diego Fernando Andrade, entrou ilegalmente no Brasil para fugir da acusação de sequestro e práticas guerrilheiras na Colômbia. Para barrar a entrada ilegal de estrangeiros, a Polícia Federal está montando 7 postos estratégicos, de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e o Peru, até Maturacá, na fronteira com a Venezuela. A Operação Cobra vai durar 3 anos. O governo deve gastar 10 milhões e 400 mil reais na tentativa de impedir que traficantes e guerrilheiros se escondam na Amazônia brasileira para fugir do exército colombiano. Com a ajuda americana de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o governo da Colômbia tenta destruir as plantações de coca protegidas pela guerrilha. Além dos rios, a Polícia Federal vai vigiar também os céus da Amazônia. Tudo para garantir que o problema da Colômbia permaneça do lado de lá da fronteira. A seguir, as meninas da Seleção Brasileira de Futebol vão em busca da primeira medalha olímpica. E os gols da Copa Mercosul. O Palmeiras vence em São Paulo, o Atlético Mineiro empata no Uruguai e se classifica em primeiro no grupo.
Atlanta, na estreia do futebol feminino, o Brasil ficou em 4º lugar. Será que a história se repete? Logo mais, as meninas disputam a medalha de bronze com a Alemanha. O repórter Pedro Bassan tem outras informações. Nós estamos aqui na Vila Olímpica, onde as jogadoras do Brasil esperam a hora de enfrentar a Alemanha. O jogo vale o bronze. Raquel, é o jogo mais importante da sua vida? Acho que sem dúvida, de todas as atletas. O bronze para nós valeu ouro, né? Nós tivemos a chance de brigar pela medalha e não conseguimos. Acho que o bronze vai ser bem-vindo para nós e para as atletas que ficaram no Brasil. Já fez um gol contra a Alemanha, sai mais um? Com certeza, pode deixar com um, vai sair de fora da área. Obrigado, Raquel. Volta lá que as jogadoras estão te esperando. De nada. Brasil, torce por nós. Merci beaucoup. Fui! Ana Paula. O futebol feminino começa às 3 da manhã, horário de Brasília. Uma oficial da aeronáutica ganha na justiça o direito de deixar o serviço militar para se casar nos Estados Unidos. Tramontina, como é que essa história de amor foi parar nos tribunais? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a oficial brasileira poderá deixar a aeronáutica. Ela quis trocar a carreira militar pela vida de casada. Só que a aeronáutica queria de volta tudo o que investiu na capitã. Depois de 1 ano e meio de batalha nos tribunais, a decisão saiu hoje, como mostra o repórter Roberto Kovalik. Considerada uma das melhores oficiais da aeronáutica, Diná Moraes foi escolhida para fazer um curso de mestrado de 2 anos nos Estados Unidos e se apaixonou por um colega americano, o capitão Joseph Scherer. Optei, então, em trocar de carreira, né? Deixar a carreira de militar para ser esposa e mãe. No fim do curso, eles se casaram. Ao voltar para o Brasil, ela pediu para sair da aeronáutica. Mas, pelo Estatuto do Servidor, teria que ficar mais 5 anos ou pagar o que foi gasto no curso, calculado pela aeronáutica em R$300 mil. Por 4-2, o STJ decidiu que a Força Aérea tem o direito de cobrar pelo curso, mas não pode separar o casal. O valor que a oficial terá que pagar vai ser discutido mais tarde, em outro processo. Agora ela pode sair da Força Aérea e viver com o marido. O amor e a justiça venceram sobre a fria letra do regulamento. Diná avisou Joseph do resultado. We won! We won! Yeah! Diná depositou em juízo R$81 mil, valor que considera justo para reembolsar a aeronáutica, mas disse que está disposta a pagar o que a justiça decidir, desde que não se separe mais do marido. Assim que a aeronáutica assinar minha demissão, eu vou seguir viagem. Copa Mercosul. Palmeiras vence o Independiente e o Atlético Mineiro empata no Uruguai. Com esses resultados, eles confirmam a liderança dos seus grupos. Em Montevidéu, Atlético Mineiro e Peñarol, depois da cobrança do escanteio, Romero faz de cabeça 1-0 Peñarol. No segundo tempo, a bola desvia na defesa e o Galo consegue o empate com o André. O Peñarol de novo na frente, uma bomba de Romero. André volta a marcar um chute de longe, a bola toca no travessão nas costas do goleiro Berber e acaba entrando. Final, Peñarol 2, Atlético Mineiro também 2. O Palmeiras vence uma partida depois de 125 dias. No primeiro gol, grande jogada de Juninho e o gol de Adriano. Juninho participa também do segundo gol do Palmeiras. Ele sofre pênalti de Milito. Arce cobra, o goleiro defende, mas o próprio Arce pega a sobra, definindo a vitória do Palmeiras. 2-0 sobre o Independiente. A pressão dos funcionários da Justiça Eleitoral que ameaçavam cruzar os braços em todo o país no dia das eleições deu resultado. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram conceder reajuste de 11,98% aos servidores. E o reajuste é retroativo a 94, equivalentes, segundo os funcionários, às perdas pela implantação do Plano Real. A seguir, o outro lado das Olimpíadas. Longe da competição, atletas e torcedores fazem a festa na agitada noite de Sydney. O Brasil inteiro ligado na Globo. A maior e mais completa cobertura de norte a sul do país. As pesquisas de opinião. Ao vivo, informações precisas a qualquer momento, em qualquer lugar. E no dia da eleição, os números da pesquisa Boca de Urna. A totalização imediata dos votos com os resultados da apuração em todo o Brasil. É a Globo, trazendo sempre em primeira mão tudo o que você precisa saber para ficar por dentro das eleições 2000. Durante o dia, as torcidas são rivais, mas quando acabam as competições, os países se misturam numa noite muito animada. A noite de Sydney, que você vai conhecer agora.
Sabe toda aquela gente que enche os estádios e ginásios durante o dia? Pois é aqui que eles vêm à noite. A multidão olímpica toma Darling Harbour, um dos pontos mais charmosos de uma cidade muito charmosa, onde a gente acha muita gente estranha fazendo coisas estranhas. As torcidas se misturam, canadenses, ingleses, americanos. Essa aí a gente não sabe de onde veio, mas acabou de chegar. Darling Harbour é onde todo mundo quer chegar. E por isso mesmo, fila em todos os restaurantes. Quem tem pressa come até na calçada. O lugar é democrático e a frequência não é nada tímida. Entre tantas nacionalidades, poucos brasileiros. Será que aquele é? Não, a camisa é por causa do... Ronaldo. Mas veja só, outro Ronaldo e no meio de uma batucada. Só pode ser brasileiro. Você é brasileiro? Egyptian. Big fan of Ronaldo. I love him. Um egípcio fã do Ronaldinho. Vale tudo. Egito abraça a Macedônia. Tem sul-americano. E, enfim, um dos nossos. Sonhando com o que todos nós gostaríamos. A gente vai ganhar, não esquenta a cabeça, ser melhor do mundo. Darling Harbour recebe todos os dias 130 mil visitantes. Boa noite para você e até amanhã. E uma retificação, nós dissemos que o Palmeiras não vencia há 125 dias. É verdade, não vencia, mas no Parque Antártica. E vem aí o Jô nas Olimpíadas, depois o futebol feminino, Brasil e Alemanha disputando medalha de bronze. E ainda na jornada olímpica de hoje, o vôlei feminino brasileiro disputa com Cuba uma vaga na final. Boa noite, até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. 3 cartões colocando o mundo em suas mãos com mais facilidade. Ficar entre as 8 melhores equipes do mundo. A repórter Débora Menezes acompanhou o feito inédito das meninas da ginástica desportiva brasileira, que estão na final olímpica. Chegou a vez do Brasil Olímpico, que começa a surpreender. A equipe da ginástica rítmica veio para a Austrália muito bem preparada, mas sem pensar em medalhas. Tanto que a gente nem não está muito preocupado com nota ou com classificação, com nada, porque quanto melhor elas fizerem, melhor essa posição vai começar a acontecer também. Na prova que classificava 8 equipes de um total de 10, elas se apresentaram como guerreiras. Brigaram com gigantes da ginástica com muita coragem. Elas foram precisas. A ginástica rítmica desportiva do Brasil fez bonito em Sydney. As meninas empolgaram a todos na coreografia de arco e fita com a música Aquarela do Brasil em ritmo de samba enredo. Elas mostraram toda a beleza de um Brasil que é capaz de sambar na ponta do pé e com a fita e o arco na mão. E se classificaram, o Brasil está na final da ginástica. Deixou para trás França e Espanha, que foi medalha de ouro em Atlanta. Nós vamos melhorar muito mais ainda na final.
diferentes, belas e perturbadoras. Fotos de Sebastião Salgado expostas na ONU vão virar filme. Voltamos ao Brasil com Carlos Tramontina. A mostra, Ana Paula, que já passou pelo Brasil, agora pode ser vista na sede da ONU em Nova York. Nas fotos, o brasileiro Sebastião Salgado expõe a infância roubada em campos de refugiados. O trabalho comoveu estrelas de Hollywood. Elas fazem pose, olham para a câmera, parece que estão num estúdio. Estão num campo de refugiados, como esses. A atriz Susan Sarandon se emociona. Você consegue ver vida nos olhos das crianças. E isso é muito mais do que as palavras podem fazer. Ela e o marido, o ator e diretor Tim Robbins, resolveram fazer um documentário a partir das fotos. O grande desafio, conta Tim Robbins, foi fazer um filme com a mesma força das fotografias. Fotografias de coisas que, às vezes, a gente preferia não ver. Tim Robbins produziu o filme, que só fica pronto no início do ano que vem. Um trabalho das crianças que saiu por acaso. Foi um acordo que Sebastião Salgado fez com elas. Ele queria mostrar a vida nos campos de refugiados, sem crianças fazendo festa. É difícil você mostrar a situação terrível num campo de refugiado com tanta alegria no primeiro plano. O acordo foi... Tinha um cheirinho bom mesmo. O que tem para comer hoje? As cabras. Noite de festa da propaganda em São Paulo, na entrega aos vencedores do prêmio Profissionais do Ano. A premiação reuniu os 355 melhores produtos veiculados em televisão durante o ano de 99. Na categoria Campanha Nacional, o vencedor foi o anunciante Volkswagen e a agência publicitária Almap. Na categoria Mercado Nacional, a campanha vencedora foi Dois Vistos, também da Volks e da agência Almap. A seguir, uma dúvida olímpica. Nosso desempenho em Sydney é muito ruim? Ou a expectativa de todos os brasileiros é que era muito grande? A festa dos gols pela Copa João Avelange e pela Mercosul, o Cruzeiro...